Em nossa videoaula de hoje falaremos sobre tipos de vínculo. O vínculo é a ligação entre uma tarefa e outra, isto é, ela estabelece a relação de dependência entre uma tarefa predecessora e uma tarefa sucessora. Bem, para o Project, os vínculos podem ser do tipo TI, do tipo II, do tipo TT e do tipo IT. Esses são os 4 tipos de vínculo para o Project. Mas o que significa essas siglas? T é de término, I de início. Um vínculo do tipo TI significa que a tarefa anterior precisa ser terminada para que a outra inicie. Um vínculo do tipo II significa que a tarefa predecessora tem que iniciar para que a sucessora inicie. Vínculo do tipo TT indica que a tarefa predecessora tem que terminar junto com a tarefa sucessora. Já o vínculo do tipo IT significa que a tarefa predecessora tem que iniciar para que a sucessora termine. Bem, apesar de existirem esses 4 tipos de vínculo, no uso normal, na maioria dos projetos, os vínculos mais utilizados são o TI e o II, inclusive sendo o TI o vínculo default do Project. Observem que o vínculo TI, término e início, em atividades nas colunas predecessora e sucessora, não aparece nenhuma sigla ao lado dele. Apenas aqui indica que a tarefa predecessora da atividade B é a atividade 3, que é a atividade A. Mas não aparece nem TI nem IT. Bem, já para restante, TI, II, há sempre a necessidade da colocação do vínculo, da sigla. Bem, mas como podemos entrar com esses tipos de vínculo? Vamos ver isso em outra aula, mas só a título de curiosidade, temos essas duas opções, em predecessora e sucessora, podemos colocar os vínculos, mas podemos também, clicando na atividade D, dando um duplo clique, entramos em informações sobre a tarefa e aqui selecionamos qual é a tarefa predecessora. No caso foi selecionada a atividade C, poderia ter selecionado outra. Selecionamos o tipo de vínculo e selecionamos a latência. O que é a latência? Pode ser 2 dias, 1 dia, nenhum dia. A latência é o quê? É o deslocamento de uma tarefa em relação a outra. Vemos que aqui a tarefa A e a tarefa B, a tarefa A acontece aqui e a tarefa B acontece aqui. No dia seguinte, uma na quarta-feira, a outra na quinta-feira. Ao colocarmos uma latência dizendo que a tarefa D depende da tarefa 6, que é a C, mais um dia, ao invés da tarefa D começar logo em seguida, como é esse caso aqui, ela começa mais um dia. E aqui, no caso da latência menos um dia, ou lag, também chamado de mais ou menos lag, no caso de menos um dia, ao invés de começar aqui, como é o caso de A e B, começa aqui no E, certo? Então, esses são os tipos de vínculo. Para facilitar a gravação das aulas, dividiremos essa aula de hoje em 2 partes. Fizemos essa parte inicial e na próxima videoaula falaremos sobre os vínculos II, TT e IT. Muito obrigado e aguardem até a próxima aula.